Estamos com Hernanes, um dos jogadores de destaque na história do futebol brasileiro, que está compartilhando um pouco da palavra de Deus em seu livro Carta do Profeta. Hernanes, é uma honra para nós falar com você. Muito obrigada por aceitar o convite. O prazer é meu. Fico muito feliz de poder compartilhar com você e com todos os seguidores, né, do canal e espero que seja uma benção. Antes da gente entrar no assunto do livro, gostaria de falar um pouco sobre uma parte dessa história que alguns possam não conhecer, que é a sua jornada com Cristo. Você cresceu em um lar católico no interior de Pernambuco, dentro de valores cristãos, mas ainda não havia tido uma experiência profunda com Deus. Então, quando foi que de fato você teve um encontro com Jesus? Isso, dos 0 aos 15 anos, vivi em Pernambuco, né, um pouco no interior, cidades como Engenho, São Lourenço, Itambé, Goiânia, Aliança. E só aos 10 anos cheguei em Recife, depois vivi 5 anos em Recife, e aos 15 fui a São Paulo me mudar, tentar, né, a jornada como jogador de futebol. E, claro, ali em Pernambuco, como você bem citou, é um lar católico e, assim, e a igreja tinha conhecimento de frequentar a igreja também tem ocasiões especiais, né, que era casamentos de parentes, amigos, e uma vez ou outra, é, sim, frequentávamos a igreja, né, católica. E o contato que tinha era, eu sempre lembro, né, a Bíblia aberta em cima da cômoda da minha mãe, né? Mas assim não tinha conhecimento algum sobre aquele livro, até porque era um período onde eu pouco vivia em casa, era só na rua jogando bola, né? Então não tinha ali interesse nem curiosidade para me aprofundar nos assuntos da Bíblia. Mas chegando em São Paulo, não foi diferente. Estava sozinho. São Paulo é uma metrópole, cidade realmente gigante, milhões de pessoas, sozinho no sentido, né? Eu fui com amigos, mas não tinha parente nenhum, não tinha pai nem mãe por perto para poder me, me dizer nada. Estava ali, ou seja, eu tinha que me virar, né? E foi nesse momento que, nas concentrações da vida, um amigo meu me convidou para ir na igreja, e eu fui, né? Assim, não sabia do que se tratava. Eu era completamente alheio a esse mundo religioso de igreja, eu realmente não tinha conhecimento, né? E chegando lá, eu me encantei com a mensagem e desde aquele dia, realmente minha jornada começou, né? E saindo da igreja, eu realmente me aceitei ali a Cristo e depois, enfim, comprei uma Bíblia e comecei a ler, a esquadrinhar com muita avidez, né? O conhecimento e foi muito bacana lembrar desse momento, né? Onde realmente eu era faminto, né? Sedento pelo conhecimento. O São Paulo foi um divisor de águas em sua carreira. Como foi para você, ainda tão jovem, ter que lidar com os momentos de glória do futebol e ao mesmo tempo guardar a sua fé? Então, que demorou, né? Esse encontro que eu te falei foi em 2001, eu tinha 16 anos já, e aí eu continuava a fazer testes, né? Continuava a fazer testes e no final daquele ano, 2001, eu ingressei nas categorias de base do São Paulo, era ali juvenil, sub-17, e, e assim, foi muito legal porque minha caminhada, se não fosse a minha perseverança, a minha confiança em que uma hora Deus iria abrir as portas, eu realmente não teria conseguido, né? Porque eu cheguei no São Paulo com 16 anos e eu já tinha 20 anos após 4 anos. Assim, o pessoal do São Paulo não acreditava que eu fosse me transformar no jogador profissional do São Paulo, tanto é que não fizeram o contrato. Teve um treinador na história, nesses 4 anos, que realmente acreditou, que até fez um requerimento, fez um pedido para fazer o contrato comigo, mas depois esse cara foi embora e eu fiquei ali mais uma vez, assim, nessa mesma situação, né? Sem contrato, já a idade já próximo dos 20 anos, e aí quando você chega aos 20 anos, já é a idade que você tem que
decidir, ou você é profissional ou você vai jogar assim, um futebol semi-profissional, né? Então, então a minha fé ali foi muito importante, minha confiança na palavra foi fundamental, porque eu guardava no meu coração, né, de que eu iria conseguir jogar no São Paulo. Até lembro, teve um treinador do profissional, né, ele é até conhecido, chama Emerson Leão. Ele falou, deu uma declaração, né? Ele falou, nesse momento, na categoria de base do São Paulo, não tem nenhum jogador que possa ser aproveitado no time profissional. Essa frase dele saiu no jornal. E eu lembro que eu recortei essa frase e eu coloquei no meio da Bíblia como marca-página naquela passagem de Senaqueribe, né? Quando Senaqueribe ele manda uma carta para o rei de Israel falando assim, ó, nós vamos acabar com o seu exército e o rei de Israel ele pega, agora não lembro se é Ezequias, ele pega aquela carta e apresenta a Deus, né? Fala assim, ó, aqui, Senhor, é, o Senaqueribe, né, tá falando assim, bobagem, né? E eu lembro que eu tive uma postura, né? Eu vi aquela coisa no jornal e falei assim, ó, aqui, ó, não aceito essa palavra, eu vou conseguir. Então, assim, a minha vida com a palavra, minha vida com Deus, minha confiança era inabalável. E foi isso que me fez com que eu pudesse perseverar um pouquinho mais. E a situação, de repente, mudou. Então, foi muito legal a minha experiência. Então, depois que eu tive algumas experiências, né, com a palavra, eu continuei sempre firme, não importava, né, o que acontecia. Claro, teve momentos de glória, como você falou, e momentos de dificuldade, mas a minha perseverança, decisão de seguir a palavra, ela sempre esteve acima de qualquer coisa, né? Então, é, a palavra sempre me acompanhou nos momentos mais felizes e menos felizes. Houve algum momento em que você ficou perto de desistir da sua caminhada com Deus? Não, não, não. Assim, É, como eu te falei, né? Uma coisa, eu acho que talvez o prazer maior da minha vida é o conhecimento. E eu sempre, o que me aproximou, o que me apaixonou pela Bíblia é o conhecimento da verdade. Então, uma vez que você encontra a verdade, é como dizia Pedro, né? Ele falou assim, depois de palavras duras que ele ouviu do mestre, né? Aí Jesus falou assim, muitos abandonaram e Jesus falou assim, vocês também, né? Falou para os dois, também querem ir embora? Aí Pedro falou, mas mestre, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, né? Então, assim, então essa questão de você estar passando por uma dificuldade, pode ser até extrema. Claro, eu nunca passei por uma dificuldade tão extrema a ponto de, assim, sei lá, como Jó, né? Que você passa por uma doença, passa por uma enfermidade, ou passa por uma, sei lá, fome. Eu nunca passei por algo extremo, né? Então, porque nessas horas, talvez seja a maior prova de fé que um ser humano pode dar quando é provado como foi Jó. Então, excluindo essas extremidades, eu nunca passei por um momento assim, né? Um momento como esses. Então, a minha fé, ela está longe de cogitação, longe de dúvidas, porque é como disse Pedro, né? Para quem irei, se só tu tens a palavra da verdade. Então, a hora que eu encontrei a verdade, tipo, para onde eu vou mais? Não tem para quem correr, aonde correr. Meu coração está firmado na verdade da palavra, né? Então isso é o bastante. Aí você vai crescendo no conhecimento, né? Crescendo no entendimento da verdade de Cristo. Mas abandonar a verdade, assim, nunca esteve em cogitação. Anos mais tarde, você acabou ficando conhecido pela mídia e pelos torcedores como profeta. Como você encarou esse apelido e qual é o verdadeiro sentido da palavra profeta para você? É, eu não me enxergava como tal, por quê? Porque na minha vida com Deus eu sempre tive duas coisas muito fortes, né? Dois desejos muito fortes. O primeiro, o número um era agradar a Deus, né? Sempre busquei fazer o que fosse possível, eu só não queria, né, estar em não conformidade com a palavra e com a vontade de Deus. Então, agradar a Deus para mim era o primeiro lugar, né, em absoluto. Era o que contava, né,
the most, né? A coisa que mais contava. Então, e a segunda coisa era porque eu queria ter essa experiência como os profetas, quando eu lia, né, o, o Velho Testamento, tudo, né, e onde dizia, e veio a minha palavra do Senhor, né, e eu, assim, eu me lembro que eu tinha esse desejo, né, de saber, de entender, de ter aquela experiência, né, e veio a minha palavra do Senhor. E, então, como eu não, assim, nunca tinha ouvido claramente com discernimento, assim, Deus falar comigo, tipo, é isso, é aquilo, né? Então, eu nunca me considerei profeta por causa disso, porque eu nunca tive essa experiência, assim, né, como tiveram os profetas da antiguidade. Então, não me considerava. Só que, hoje, como você perguntou, né, qual é o sentido da palavra profeta? E, para mim, hoje, o sentido da palavra profeta é isso, né? Aquele que, porque por mais que eu não tenha tido essa experiência clara, audível, né? Deus, hoje, ele fala de uma maneira diferente. Como eu falo no meu livro, é um novo tempo, uma nova dispensação, onde o Espírito Santo está dentro de nós e como disse até mesmo Jesus, né? Quando você for se apresentar diante dos governadores e reis, não vos preocupeis com o que há vez de falar, porque naquela hora mesmo vai ser dado. Então, porque o Espírito Santo, como disse Jesus, ele nos ensina, ele nos guia, não com a voz audível, né, como era no Antigo Testamento, mas pela voz da consciência, da voz interior. Então, são insights, são alertas que você vai tendo durante o caminho, que aquilo é Deus te guiando, né? E o profeta, para mim, hoje, significa isso, né? Aquele que conseguiu ouvir a mensagem de Deus e tem uma mensagem de Deus para passar para as pessoas. Então, isso para mim que é o profeta, aquele que carrega uma mensagem. Muitos jogadores cristãos costumam encarar o campo de futebol como um campo missionário também. Você costumava enxergar dessa forma? Como você levava o amor de Cristo aos seus companheiros nos bastidores? Com certeza, né? Nossa profissão, nosso campo de atuação, ele sempre foi, sempre será, né? O campo de ministração, né? E a gente ministra mais com a nossa vida do que até mesmo com né, assim, falando ou querendo. Eu digo isso por quê? Porque hoje vivemos no tempo onde a fé ela está muito difundida, todo mundo já ouviu falar. Então, se você querer forçar as coisas e falar mais, é até assim over, né? Até demasiado. Então, eu sempre encarei esse campo de atuação, minha profissão, como o campo realmente do testemunho da minha vida, né? Como dizia Paulo, nossa vida é um livro aberto, né? Que a gente exale o bom perfume de Cristo. E então foi sempre essa tônica que eu tomei para minha vida, assim, porque até mesmo ninguém me forçou nada, né? Eu recebi um convite um dia e quando eu ouvi o evangelho, eu falei, poxa, isso é lindo, eu quero isso para minha vida. Então, e nós costumamos dar para o mundo, para o mundo no sentido de, né, expressar a nossa essência, aquilo que a gente viveu, né? E foi isso que eu vivi, sem forçar, apenas o encontro e o entendimento do que era o Evangelho. Então, quando eu carrego essa mesma coisa leve e suave, sem forçação, mas que as pessoas veem um testemunho e veem coerência nas minhas palavras. E aí elas assim, são tocadas, né? E, claro, essa sempre foi a minha filosofia de vida, o meu estilo de vida. Nunca fui um cara de ficar apontando, isso aqui é, isso aqui não. Nunca foi, sempre fui um cara muito na minha, mas nas concentrações também a gente tinha, assim, quando eu tinha a oportunidade de falar, de expor aquilo que eu conhecia da palavra, eu com certeza fazia isso com muito bom gosto, né? Mas o mais importante era o testemunho de vida. Como você conciliava a sua vida de jogos e campeonatos com o seu envolvimento com a igreja e os cultos? Nos outros dias, né? No Brasil a gente tem essa liberdade, né? Porque nos domingos era quase, assim, quase impossível, né? Tava sempre jogando de concentração, domingos, nos fins de semana. Mas durante a semana sempre também tem outros dias que poderíamos, né, estar indo à igreja. Então, no Brasil temos essa gama de opções, são muitas igrejas que, que oferecem, né, assim,
um culto, uma porta aberta, uma palavra. Então, sempre arrumava uma maneira de ir. E, assim, a minha base foi construída enquanto eu não me tornei jogador profissional, porque eu me lembro, ou no começo, né, que eu jogava menos, nossa, era impressionante. Eu estava na igreja segunda, às vezes segunda e terça, quarta e sexta, e tinha sempre culto, né? Segunda, quarta, sexta e domingo. E então domingo eu dificilmente estava, mas os outros dias eu estava sempre, né? Então era do treino para a igreja, era impressionante. Então a minha base foi construída nesse período, né, da minha juventude ali entre os 16 e 20 anos. Então eu era secura, como a gente fala no futebol. Você viveu anos marcantes na Itália como jogador e hoje a Itália se tornou um lar para você e para sua família. Como tem sido esse tempo e de que forma isso tem te ajudado a se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus, que aliás é o que tem sido falado nesse livro? Assim, esse momento que eu estou vivendo, é um momento mais acelerado, porque é um momento de transição, né? Então, eu estou fazendo muitas coisas. É, e o momento que foi mais legal foi o momento da pandemia, né? Onde ali a gente teve no primeiro ano 3 meses, no segundo ano 3 meses. Então, foi realmente anos que, já com uma certa maturidade, depois de ter vivido, experienciado, realmente Deus agir, Deus cumprir promessas e ver a palavra se cumprindo na minha vida, de ter rodado o mundo, ter tocado várias culturas, tocado várias situações. Aquele foi o momento mais precioso para mim, porque estar em casa, assim, ter que trabalhar e poder ler e me dedicar, foi ali o momento, assim, que realmente onde nasceu o livro, né? E então aquele foi o momento chave para mim da pandemia. O que te levou a escrever o livro Carta do Profeta? E o que você pretende despertar nas pessoas através desse livro? O que me levou foi a percepção de uma mistura, de uma confusão. Como eu te falei, né? São 20 anos que eu leio, pratico, estudo, né, a Bíblia e faço da Bíblia realmente assim, o meu norte, né? E já me guiou em tantas situações onde me via ali um pouco ansioso, preocupado, desesperado e ler uma palavra, aquela palavra ser o remédio que eu precisava e, né, mudar o meu ânimo e mudar a minha situação. Então, eu já experienciei a Bíblia como verdade, né? Você entendeu, colocou em prática, você vai ter um resultado feliz, bom, agradável, né? Como diz a Bíblia, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então, realmente eu experienciei isso. E só que com os anos, você vai amadurecendo teu entendimento e vi como existe muita confusão no entendimento, na interpretação, né? Porque tem que ter muita, assim, muito estudo, porque e eu sempre fui um cara, não tinha meio termo, sempre fui um cara que realmente colocava em prática as coisas, né? Por exemplo, eu também sempre fui muito autodidata. Eu, quando comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, no início da minha fé, na minha caminhada, eu fui lendo quando chegou em Êxodo, que eu vi o Antigo Testamento, isso lá em 2001, 2001, 2002, tinha 16, 17 anos, eu comecei a guardar o sábado. Então, o que eu lia, entendia e praticava, né? Aí depois eu entendi que ali não era bem assim, que não sei o que, beleza. Depois eu chegou no Novo Testamento, as palavras de Jesus dizia: ao que tu bate na face oferece também a outra. E eu, como eu te falei, né, eu lia, entendia e obedecia. Minha vontade é agradar a Deus, agradar a palavra, obedecer a palavra. E literalmente, já teve um jogo, me lembro, no meus 17, 18 anos, e o cara me bateu, porque durante o jogo ali você tá com a cabeça quente, né? De vez em quando você tem algumas discussões, né? Até agressões, e aconteceu isso. Um rapaz lá bateu na minha cara e eu falei assim, bate na outra. E o cara foi e bateu também. E eu saí contente, né? Eu falei, tipo, obedeci a palavra, né? Então, ou seja,
eu era um cara completamente dedicado a obedecer a palavra. E se você tiver somente desejo de obedecer e não tiver entendimento, a palavra mesmo ela pode ser um motivo de prisão para você. E como dizia Salomão, como disse Salomão em Eclesiastes, né? Eu vi o sábio, eu vi o justo se perder na sua muita justiça, né? Então, você tem que ter entendimento. E eu só pude ter a ideia clara e a ideia essencial da escritura depois de ter uma certa idade, depois de experimentar várias coisas. E, justamente, eu percebi que tem muita confusão, tem muita confusão. Para simplificar, no Brasil, a gente pega o evangelho e mistura com o judaísmo. Então, tem tantas igrejas que estão assim, misturando as coisas, né? Só para também deixar bem claro, eu não tenho nada contra o judaísmo, não tenho nada contra. Eu amo os judeus. Para mim é um testemunho. Eles são a prova de que Deus existe, porque a fidelidade com que Deus guardou eles nos séculos, nos milênios, é algo que somente uma pessoa ignorante que quer negar os fatos não pode reconhecer Deus na trajetória dos judeus. Então, amo os judeus, quero falar hebraico um dia, quero estudar hebraico, mas a aliança de Deus com os judeus é uma coisa e não se relaciona com a aliança que Deus tem, Cristo tem com a igreja. Então, há uma mistura, e a igreja quer misturar, a igreja quer judaizar o evangelho e não precisa. E do outro lado, eu vejo uma mistura do evangelho com o paganismo de Roma, porque eu morei em Roma, moro na Itália, e eu vi isso, assim, esse é o ponto, né? Pela minha experiência, eu consegui identificar esses pontos de mistura, e então fica muito confuso o evangelho. O evangelho ele é muito lindo, como eu digo atrás, a frase marcante, ele é o remédio para a alma de todo homem. Então, o evangelho como disse Jesus, é o ponto de libertação para a alma do homem. E eu vejo as pessoas, né, nas igrejas cansadas, sobrecarregadas, querendo ter uma fé honesta, mas por não ter esse entendimento, as contradições, as muitas cobranças que a religião impõe, as pessoas não conseguem ter uma fé leve, livre. E quando eu falo livre, não é para fazer as obras da carne, né? Mas somos seres humanos, somos gente. Então, o evangelho ele tem que ser entendido para poder ser vivido, para poder a gente com o coração livre adorar a Deus, né? Porque esse é o ponto que Jesus falou. A hora vem e agora é, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, você não adora a Deus, porque antes o judeu ele tinha que temer a Deus, ter medo de Deus. Hoje não. Hoje o cristão ele tem que adorar a Deus. E só quem consegue adorar a Deus é quem reconheceu a verdade do amor de Deus em Cristo. E se a pessoa não tiver o entendimento do que é esse amor, aí mistura, aí coloca regra e lei onde não tem, onde não existe. Então, é por isso que eu quero assim, trazer um entendimento genuíno, verdadeiro, para as pessoas que querem ter uma fé em Deus honesta, coerente, mas querem viver uma vida leve, é, e, e tranquila em Deus, né? E é por isso que quando eu tive essa percepção, né, de que havia essa mistura, eu falei, aí escrevi uma coisa. Esse foi o ponto, né? Que eu não queria escrever um livro. Quando eu li de novo na pandemia agora, 2 anos atrás, o capítulo 20 de Êxodos, onde Deus fala, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu percebi que quando Deus falava ali, ele não estava falando para a igreja, não estava falando para mim, porque eu não estava no Egito. Ele falou para um povo, para um tempo. E aí eu falei assim, ok, eu como igreja, isso aqui não serve para mim. Então, o que serve? E aí eu fui elencando, né, o que servia para o judeu e o que servia para a igreja. Quando eu fiz esse elenco, eu reli no final, né, eu falei, caramba, ficou muito bom. Então, daí que veio o desejo de transformar em livro. Então, foi realmente algo progressivo, né? Por fim,
O que o leitor pode esperar ao ler o seu livro? Ele pode esperar a liberdade, né? Até estou com um livro aqui que dizia Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vai libertar de quê? O evangelho ele tem o poder de libertar a alma, a nossa alma, de 6 coisas. Do medo, né? A gente vive, todos nós vivemos com medo. Medo de muitas coisas. Medo da morte, medo da humilhação, medo da doença, medo de viver da pobreza. Nós temos vários medos, né? E o evangelho ele te livra disso. E após ler e entender o amor de Deus, a gente vai ser livre do medo, da ignorância. A ignorância é outra coisa também que é um grande aliado do medo. Quando você tem ignorância, você acaba fracassando em vários pontos. A tua alma também, ela é aprisionada, é destruída, como diz a própria Bíblia, né? Oséias, o meu povo é destruído porque ele falta o conhecimento, né? Então, sem conhecimento, somos ignorantes, sem ignorância, nós estamos presos e perdidos. Vai te livrar da necessidade de aprovação. Todos nós temos um mecanismo que queremos agradar o outro, isso é normal, nós somos seres humanos, nós somos gente, crescemos sendo educados, alimentados e guiados por nossos pais ou por pessoas que fizeram esse papel, professores, então é normal a gente ter esse mecanismo de querer agradar, mas quando isso se torna uma necessidade, que às vezes você deixa de agradar a Deus ou fazer aquilo que você acha que é certo, porque você quer agradar alguém, isso também é uma corrente de prisão. Vai livrar, sobretudo, a pessoa da culpa, porque a culpa é um mecanismo de controle que foi instalado pela sociedade, né? Desde pequeno a gente nasce com isso, né? A gente erra, faz uma coisa errada, que na verdade não é errada, porque a gente não tem o conhecimento ainda, e desde pequeno a gente é punido por nossos erros e a gente é ameaçado por fazer ou não fazer algo. E esse sentimento que foi sintetizado para nos controlar por nossos pais, é, por, pelas instituições, pela religião, ele é muito presente, muito forte na vida das pessoas. Então, com a verdade do Evangelho também, nós vamos ser livres da culpa, porque a culpa já caiu sobre Jesus. Deus já castigou. Todo o castigo que Deus tinha que nos dar, ele colocou sobre Jesus. Então, isso vai ser, né, despedaçado. O jugo da culpa vai ser quebrado, né? E aí, junto com isso, tem a autocondenação também. As pessoas, ao serem tocadas pelo Evangelho, pelo amor de Deus, esse processo interior de autocondenação, que a pessoa se autocondena, também vai ser quebrado. E, por final, se alguém está livre de tudo isso, no final ele tem sempre uma coisa ainda, que é a vaidade dos próprios pensamentos. Porque antes de conhecer o Evangelho, que o Evangelho é a verdade, as pessoas vivem pensando que o mundo é assim, que é assado, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E, e o Evangelho ele vai alinhar, né, o pensamento do leitor para o conhecimento da verdade. Então, o leitor, aquele que se debruçar para ler e entender a mensagem, né, da carta, que é justamente carta, porque é um livro sintético curto, não é uma tese teológica, não é apenas a expressão de um coração que foi, assim, desejoso de agradar a Deus, de ouvir a voz de Deus e de depois transmitir a mensagem que extraí dos meus anos, da minha experiência com Deus. Hernanes, muito obrigada por compartilhar a sua história com Deus e também aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Com certeza, depois dessa entrevista, isso só nos gera mais vontade de ler o seu livro, de saber um pouco mais daquilo que Deus tem derramado sobre você. Muito obrigada. Obrigado, Dona. Obrigado pela oportunidade, de verdade, de estar compartilhando aqui com você e com, né, os teus ouvintes e seguidores. Realmente foi um prazer essa gotinha, esse tempo com você. Obrigado mesmo.